Shalom, meus amigos. Tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel, mas essa semana definitivamente não é uma semana comum, como tantas outras. Vocês bem sabem por quê. É a semana de celebração de Pêssach. Não há no calendário judaico nenhuma outra celebração que nos ofereça tanta sabedoria, do qual possamos extrair tantas lições. E é por essa razão que Israel já anda num ritmo mais lento, e assim que tem de ser, justamente para que nós possamos aproveitar esse período para nos assenhorarmos dessa sabedoria, de tal modo que eu possa afirmar categoricamente que a celebração de Pêssach é um pilar do judaísmo. Você me pergunta do outro lado da câmera, por que, Átila? Porque na celebração de Pêssach que nós nos constituímos um povo. Vejam, o conceito central que nós manejamos durante Pêssach é a liberdade. Mas a liberdade pode ser um conceito muito amplo, um conceito muito vago. Para as nações que estão sob a influência do Ocidente, como é o caso de Israel, que apesar de se encontrar no Oriente, é uma sociedade fortemente ancorada nos valores do liberalismo, assim como a grande maioria do povo judeu no mundo, a ideia de liberdade pode ser resumida no conceito de individualismo. De modo que, se você perguntar a qualquer pessoa do Ocidente o que significa liberdade, ele vai expressar a ideia de liberdade como o direito de ir e vir, a escolha do que vestir, do que comer, a liberdade econômica. Mas a liberdade preconizada pela Torá caminha numa direção muito distante dos valores do liberalismo. Então você vai me perguntar aí do outro lado da câmera o que significa ser livre para o judaísmo, o que significa ser livre para a Torá. Essa é a pergunta mais importante de Pêssach, meus amigos. Para eu poder responder a vocês, primeiro eu preciso dizer: nós somos um corpo, nós somos uma alma. Nossa existência no mundo físico tem duas dimensões, uma dimensão física e uma dimensão espiritual. E a Torá também nos oferece duas dimensões para nós compreendermos o significado da liberdade. Pêssach nos ensina que a liberdade é a nossa capacidade de expressarmos a nossa alma sem os impedimentos próprios do corpo, sem que ele crie embargos, obstáculos para que a alma possa se expressar. O conceito é bonito, mas é muito mais difícil de praticá-lo, de tal modo que eu vou fazer outra afirmação essa noite. A afirmação de que nós, quase todos nós, por quase toda a nossa vida, seremos escravos do nosso corpo. Ou seja, a nossa alma é aprisionada, ela é refém, ela é escravizada do nosso corpo. Pense comigo, durante 7 dias, o povo judeu vai comer matzá. Por quê? Existem muitas razões, mas uma das razões principais é que a matzá não tem grande qualidade nutricional, não tem valor proteico quase nenhum. E essa é a razão, é para debilitar o corpo físico mesmo. E por que nós queremos debilitar o corpo físico? Essa é uma estratégia clara de dar maior chance para que a alma possa se expressar, para que ela possa vencer as barreiras do corpo físico. Mas eu preciso fazer duas advertências. A teologia judaica rejeita o ascetismo. E nós também não acreditamos que o corpo é mau. Muito pelo contrário, é um presente divino. A alma não pode realizar o seu propósito no mundo físico sem o corpo. Devemos cuidar dele com muito cuidado, com muito carinho, considerando que ele é de fato um presente do Criador nas nossas vidas. Mas não é nada fácil fazer com que a alma prevaleça sobre o corpo. E você vai me perguntar, Átila, mas como é que isso se expressa? Eu posso dar exemplos a vocês. Se eu perguntar a vocês, você quer ser uma pessoa bondosa? Você quer ser uma pessoa caridosa? Todos vão responder, mesmo mais perverso dos homens: não, eu quero ser bondoso. Mas eu digo para você ser bondoso, você tem que disponibilizar todo dia 1 hora. E oferecer essa hora para ajudar um vizinho, um amigo que precise, para aportar esse tempo numa organização comunitária que trabalhe pelo interesse comum. E aí você vai fazer uma matemática simples: peraí, 1 hora todo dia, 1 mês, 30 horas, 31 horas, esse tempo eu posso utilizar para atender as minhas próprias necessidades. Então há algo que te impede de ser bondoso. Você matematizou as horas e você viu que você pode dar melhor uso do que o uso comunitário. Quem está falando não é a sua alma, quem está falando é o seu corpo. Porque ser bom
é algo que traz prazer à alma. Só que o que traz prazer à alma não traz prazer ao corpo. Você pode usar essa hora para assistir filmes da Netflix, que o seu corpo vai preferir. Então você não consegue praticar bondade. Isso é apenas um exemplo. O outro, eu quero ser caridoso. Mas para você ser caridoso, por exemplo, você tem que tirar algum dinheiro do bolso e dar para alguém que está necessitando. Aí você vai fazer uma conta simples, mas espera aí, se eu não der esse dinheiro em caridade e utilizá-lo nas minhas próprias necessidades, eu vou ser mais feliz, não é verdade? Por quê? Porque você está agindo com egoísmo. O egoísmo é que nos impede de sermos misericordiosos, de sermos bondosos, de sermos caridosos, de exercitarmos todas aquelas qualidades que a nossa alma clama por ela. E por que nós fazemos isso? Ou melhor, por que nós não conseguimos fazer isso? Porque nós não temos controle dos nossos corpos, dito de uma outra forma. Nós não temos controle dos nossos apetites físicos. Nós somos escravos, reféns do nosso corpo físico. Portanto, o primeiro elemento da liberdade na Torá define a liberdade na medida em que a nossa alma possa livremente se expressar. Essa é uma luta, é a luta de toda uma vida. Mas existe um segundo nível de liberdade preconizado pela Torá. Vejam, meus amigos, a natureza é limitada. A natureza possui leis muito rígidas, muito duras, leis criadas pela divindade, pelo Criador. Ele quer que as coisas funcionem assim, as leis da gravidade, as leis físicas, as leis químicas, as leis biológicas. Bom, eu gostaria de ser, um atleta de nível olímpico, mas o meu corpo não tem essa aptidão para exercitar essa atividade. Eu encontro limitações da natureza nessas leis. Mas a verdade que Peça nos ensina, sobretudo com as 10 pragas, é que embora a natureza seja uma criação divina e que o Criador quer que ela funcione quase sempre sobre essas leis, sobre a base dessas leis rígidas, nós não somos prisioneiros, como nós imaginamos, da natureza. Nós somos muito mais livres do que nós pensamos. E quando é que nós conquistamos a liberdade das leis da natureza? Quando nós nos conectamos a Kadosh Baruch Hu. Quando nós nos conectamos a Hashem através de uma vida de santidade, através de uma vida justa, correta, orientada pelos valores da Torá, os judeus cumprindo as suas obrigações, e os noéticos, os monoteístas, os gentios cumprindo as suas obrigações. Então, dessa forma, nós nos aproximamos do Criador. E quando nós nos aproximamos do Criador, nós podemos vencer as forças da natureza. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, como? Vejam, se eu perguntar a vocês, se vocês conhecem alguém, ou podem me relatar, dando um testemunho de uma história de uma pessoa que ficou gravemente acometida de uma doença, foi ao hospital e recebeu um diagnóstico de morte, um diagnóstico, de que a medicina não podia oferecer mais nada para essa pessoa para salvá-la e que milagrosamente ela se salvou. Todas as pessoas, ou quase todas, são capazes de dizer: eu conheço uma pessoa que passou por isso, estava desenganada pela medicina e se salvou. Ou se você não conhece, você ouviu um relato de um amigo seu. Isso acontece o tempo todo, são os milagres. E como é possível um milagre? O milagre é quando Hashem torce as leis da natureza, porque a natureza pode ser flexível, essas leis podem ser flexíveis, e nós podemos torná-las flexíveis na medida em que nós nos conectamos ao Criador, quando nós temos mérito. Muitas vezes nós recebemos uma salvação pela misericórdia de Hashem sem ter mérito. Às vezes é pelo mérito dos nossos pais, ou de um antepassado, ou às vezes nós nem sabemos que possuímos o mérito e praticamos algum ato de bondade que nem nos lembramos mais. Mas quando nós conseguimos nos conectar a Hashem através das nossas ações, dos nossos atos, das nossas orações, nós conseguimos flexibilizar a natureza. Nós alcançamos a liberdade. E é isso que Peça nos ensina. Nós podemos ser livres, podemos estar aprisionados numa cela, num presídio de segurança máxima e sermos livres. Nós podemos ser livres dos nossos desejos materiais. A nossa alma pode se libertar do nosso corpo, assim como nós podemos ser livres das leis que regem a natureza, se nós estivermos próximos o suficiente do Criador para fazer com que Ele
traga milagres nas nossas vidas, meus amigos. Shavuot Tov, Hag Sameach.